Fala, que conecta. Bom dia, João. Tudo certo? Tudo certo. Eu quero saber sobre o que, assim como na moda tem muito tendência, o que tem de tendência nessa área do marketing, né, propaganda para Perfeito. 2026? João, antes de a gente falar de tendência, é importante fazer um contexto, né? A gente vê que o mercado ele vem passando uma transformação bem profunda, assim, que é uma combinação entre essa saturação de conteúdo, né, e a aceleração tecnológica, juntando também com a dinâmica de novas experiências sendo criadas sempre para os consumidores, né? Então, em 2026, o que a gente vê muito é que quem vai se destacar não é necessariamente quem fala mais alto, mas é quem consegue manter esse equilíbrio entre a tecnologia, os dados, a humanidade e a consistência, né? A gente sabe que hoje, com a multiplicidade de canais e a nossa atenção extremamente fragmentada, né, a consistência ela é muitas vezes mais importante do que o falar mais alto. Então, o mercado converge assim para alguns diagnósticos que já vêm sendo consolidados nesse ano, né? Então, a parte de automação, de inteligência artificial, de um olhar muito atento para dados, mas também a gente vê outras tendências como a volta do olhar para a reputação como um ativo estratégico, né? Então, se construir uma marca com autoridade naquela categoria. A gente vê também uma tendência muito forte de fortalecimento de comunidades. Então, os micronichos, né, eles voltam à ativa de forma muito representativa, de forma com que, dentro desses micronichos, a gente consegue se identificar com uma pequena parcela da população, mas se identificar com muita propriedade, com muita autenticidade. Então, mesmo em tempo de algoritmos, né, a IA ela passa a operar uma parte relevante aí da jornada de consumo, só que isso ela exige adaptação, coerência, né, e a capacidade de aparecer nesses novos contextos. Então, a gente vê assim, né, falando de forma agora mais topificada, a inteligência artificial e a automação, né, é uma tendência que ela continua, porém cada vez mais com toque humano, né? Então, a IA ela já deixa de ser uma novidade, né? Ela já passa a se tornar operação de muitos players e essas ferramentas, né, para que elas sejam de fato efetivas, elas precisam de uma personalização e também de uma análise de dados constantes para que exista um processo de melhoria contínua, adaptação e também esse toque humano que aproxima, né? Que faz com que a gente entenda que não necessariamente a gente está falando com uma máquina, mas que a gente traga esse toque humano justamente para que a gente estruture dados e consolide essas bases que a gente já usa para se comunicar com a inteligência artificial. Um outro ponto, então, é o conteúdo cada vez mais profundo, né? A comunidades e nichos. Então, esse excesso de informação levou o consumidor a filtrar mais, filtrar com mais rigor, e mais importante do que volume é a relevância, né? Então, a gente vê também um aumento de cada vez mais a produção de conteúdos densos, educativos, autorais, consistentes, que voltem ao centro da estratégia, e também a gente vê o aumento do uso, falando também de marketing de influência, dos micro-influenciadores, né? Então, aqueles influenciadores que não necessariamente têm uma base muito grande, mas que eles têm muita relevância dentro de pequenos nichos, né? Então, que eles têm muito acesso e uma comunicação muito inteligente dentro daqueles pequenos nichos que eles atuam. Além disso, né, a experiência omnichannel, aí, então multicanais, né, que é uma questão que traz essa coerência institucional e reputacional. Com a nossa atenção fragmentada, né, é importante com que a marca se comunique em mais de um canal
e que isso seja convergente, né? Que uma estratégia de cada canal ela complemente a outra para que a gente crie uma consistência e uma coerência de marca. E as marcas, né, elas parecem um pouco diferentes a cada ponto de contato, elas perdem credibilidade. Então é importante para a reputação institucional, né, que a gente tenha essa consistência e que a gente possa trabalhar esses conteúdos de forma complementar. Por último, o quinto ponto aqui que eu separei é a utilização de dados, né? Dados, CRM e principalmente um olhar para métricas como base estratégica. Hoje em dia, né, principalmente no ambiente digital, a gente tem muita informação, né, disponível para a gente e não adianta a gente ter essa informação, né, se a gente não transformar isso em inteligência, em estratégia, né? Então, esse olhar constante para os dados, né, integração com o CRM, o marketing colado com o ambiente comercial, o olhar para métricas, né, transforma essa infraestrutura de marketing e sai do intangível e a gente vai para uma dinâmica mais de ciência de dados, que é capaz de gerar uma estrutura de previsibilidade, de escala e de muito maior eficiência na entrega dos dados. Esse é só uma pílulazinha de conteúdo de um relatório aí de inteligência de marca e de tendências que a SDI produziu. Então, quis compartilhar com vocês. A gente tem esse movimento aí sempre no final do ano de olhar, né, como é que foi o ano, o que funcionou e o que está vindo para o ano que vem, que a gente compartilha com os nossos clientes e parceiros. E na semana que vem eu vou trazer mais um pouquinho desse relatório para a gente continuar falando e continuar atento no que a gente precisa estar conectado para a comunicação em 2026. Até semana que vem, então, e é período desse balanço, realmente todo mundo fazendo a leitura. Eu gostei muito dessa questão lembra quando você falou aí da consistência, né? Quem não é visto não é lembrado. É isso aí. Aí, às vezes, pergunto por marcas tradicionais, aí, por que a Coca-Cola ainda faz propaganda? Porque quem não é visto não é lembrado. Não pode ser um gigante que for, né? Esse é o clássico da propaganda que ainda faz muito sentido. Obrigado, Jonathan. Obrigado também, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Até semana que vem. Até semana que vem no Fala Que Conecta.